Primeiro, foi a fila quilométrica num açougue de Cuiabá para receber ossos. Depois, cariocas garimpando restos em um caminhão de ossos, peles e gordura descartados por supermercados. E assim, dia após dia, as imagens da fome vão retornando ao noticiário nacional. Eu sou Thaís Carrança, da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo vou apresentar 6 dados que revelam como a fome voltou a ser um drama cotidiano no Brasil. Vamos direto ao ponto. A pandemia do coronavírus teve um efeito devastador sobre a segurança alimentar no Brasil. A fome atingiu 19 milhões de pessoas no país em 2020, um crescimento de 85% em relação a 2018. Segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 55% dos domicílios brasileiros conviveram com algum grau de insegurança alimentar no ano passado. Isso significa que cerca de 116 milhões de pessoas enfrentam problemas que vão desde a alimentação de má qualidade, com o consumo excessivo de produtos industrializados e doces, por exemplo, passando pela instabilidade no acesso a alimentos até a fome propriamente dita. E a insegurança alimentar é mais frequente nos domicílios chefiados por mulheres, por pessoas pardas ou pretas, nas residências com crianças até 4 anos e nas regiões norte e nordeste do país. Esse resultado fez a Oxfam, uma organização internacional que atua no combate à pobreza e à desigualdade, classificar o Brasil como um dos focos emergentes de fome no mundo, ao lado da Índia e da África do Sul. Um estudo da Universidade Federal de São Carlos, publicado em julho desse ano, revelou que 1 de cada 3 crianças brasileiras sofre da chamada anemia ferropriva. Esse tipo de anemia é marcado pela falta de ferro no organismo. O ferro é um nutriente encontrado no leite materno, na carne vermelha e em alguns vegetais, como as verduras com folhas verdes escuras, o feijão e a soja. As crianças com deficiência de ferro sofrem alterações no desenvolvimento do cérebro, que resultam em dificuldades de aprendizado, sonolência e desânimo. Muitos desses problemas repercutem pela vida toda e são irreversíveis. Para chegar ao resultado, os especialistas da Federal de São Carlos compilaram dados de outros 134 estudos feitos entre 2007 e 2020. Os números analisados, no entanto, só vão até o início de 2020, o que traz um alerta. A situação pode ter se agravado ao longo da pandemia, diante da queda acentuada do consumo de carne, que ficou bem mais cara no país. Em 2021, o consumo de carne bovina no Brasil deve ser de 26,4 quilos por pessoa, segundo a estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento vinculada ao Ministério da Agricultura. Isso representa uma queda de quase 14% em relação a 2019, ano anterior à pandemia, e de 4% na comparação com 2020. Também é o menor nível registrado para consumo de carne bovina no país em 26 anos, segundo a série histórica da Conab, que começa em 1996. Até agosto, o preço das carnes acumulava um aumento de 30,8% em 12 meses, segundo o IBGE, bem acima da alta de 9,68% da inflação em geral. A alta de preços da carne bovina começou antes da pandemia, puxada pela demanda da China, que teve seu rebanho de porcos fortemente afetado pela peste suína africana. A tendência foi acentuada no ano passado pela alta do dólar. Com isso, a venda para fora do país passa a compensar mais para o produtor, o que faz a oferta do produto diminuir no mercado interno. Teve também a seca, que piora a qualidade do pasto e aumenta a necessidade de uso de ração, o que encarece a produção. Por fim, com o boi valendo mais, os produtores diminuíram o abate de fêmeas, que passam a ser destinadas para a produção de bezerros. Com menos fêmeas indo para o gancho, como dizem os pecuaristas, também tem menos oferta de carne e o preço sobe ainda mais. Então foi assim que a carne vermelha sumiu do prato dos brasileiros mais pobres. Um dos fatores que explica a crescente dificuldade dos brasileiros em se alimentarem adequadamente é a perda de poder de compra do auxílio emergencial, que teve seu valor reduzido enquanto, do outro lado, a inflação só aumentava. Em abril de 2020, quando o auxílio começou a ser pago, ele tinha valores que variavam de R$ 600 a R$ 1.200. Naquele mês, a cesta básica custava R$ 556 em São Paulo, segundo o Diese. Ou seja, mesmo com o valor mais baixo do auxílio de R$ 600, era possível comprar todos os produtos da cesta básica e ainda sobrava um pouco de dinheiro. Mas, de abril de 2020 a agosto de 2021, o valor da cesta básica paulistana subiu quase 17% para R$ 650, segundo dados do mesmo Diese. Já o auxílio emergencial foi na direção contrária. Os seus valores foram reduzidos em 2021
para R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. Assim, mesmo quem recebe o valor mais alto do auxílio de R$ 375, só consegue comprar atualmente 58% da cesta paulistana. E como as pessoas também têm aluguel e contas básicas para pagar, a perda do poder de compra do auxílio emergencial dá uma ideia de como a situação dos brasileiros mais pobres ficou ainda mais precária. Outros indicadores da piora das condições de alimentação do brasileiro estão nos próprios alimentos consumidos. Segundo dados da ABIMAP, a associação que representa a indústria de biscoitos, massas e pães industrializados, em 2020, o consumo de macarrão instantâneo cresceu 9% em volume e quase 20% em valor de vendas em relação ao ano anterior. A entidade diz que esse crescimento reflete o aumento da prática de cozinhar em casa durante a pandemia, mas também a perda de renda da população, que recorre ao miojo por ser um alimento barato. E com os preços proibitivos da carne nos açougues, os consumidores estão recorrendo a cortes antes desprezados pela maioria, como pés e miúdos de galinha. Veja o relato desse dono de um açougue de São José do Rio Preto ao jornal Diário da Região. Antes da pandemia, se vendia cerca de 100 quilos de pé de frango no mês. Agora, estamos vendendo em torno de 250 quilos. Sempre teve saída, mas as pessoas compravam em menor quantidade e para tratar animal. Agora, temos famílias que chegam a comprar 2 quilos de pé e pescoço por semana. Por fim, um último dado que revela o ponto em que chegamos é que, com a alta do preço dos alimentos e do botijão de gás, muitas famílias têm tido que escolher entre a compra da comida ou do combustível. Em setembro, o preço médio do botijão de gás no Brasil estava em R$ 98, segundo a Agência Nacional do Petróleo, mas já superava os R$ 100 em vários estados. Em meio a esses preços altíssimos, as notícias de pessoas queimadas por cozinhar com álcool se multiplicam. Isso no momento em que o acesso ao álcool etílico mais inflamável, com concentração de 70%, foi popularizado pela pandemia. Segundo o portal Metrópolis, em menos de 2 meses, pessoas de 3 famílias diferentes sofreram queimaduras e foram internadas depois de usarem álcool para cozinhar em Goiás. Um homem morreu em Goiânia em julho, com 50% do corpo queimado por causa dessa mesma situação. Em 27 de setembro, Geisa Stefanini, de 32 anos, morreu com grande parte do corpo queimado depois de usar álcool para cozinhar em sua casa em Osasco, na Grande São Paulo. O bebê dela, de 8 meses, teve 18% do corpo queimado, mas sobreviveu. Eu fico por aqui. A gente da BBC News Brasil vai continuar acompanhando de perto a situação da pobreza e da fome no país. Você tem alguma história para compartilhar? Deixa aqui nos comentários. Obrigada e até a próxima!